Então vamos continuar com as nossas aulas de inserção de dados. Vou passar algumas dicas, né? Truques não, né? Dicas é melhor, para você otimizar o seu processo. Então muitas das vezes vocês vão precisar de utilizar, um exemplo, algumas funções específicas para você criar sua query. Um exemplo delas são inserir, né, uma tabela ali, cópia, como se fosse um espelho ali. Uma cópia idêntica de uma tabela que você quer fazer para teste, não quer, às vezes, utilizar a tabela original, que pode dar algum problema. Isso aí eu falei com vocês, tem que ter muita segurança com os dados, né? Principalmente se você estiver treinando aí na sua empresa. Se for no seu computador aí, não tem problema. Perder os dados aí, você recupera o nosso banco de dados da aula e aí é tranquilo. Mas se for estiver treinando na sua empresa, é complicado de você fazer. Então muitas vezes a gente vai precisar de fazer isso aqui, ó. Inserir uma tabela nova com uma cópia. Eu vou ensinar tudo para vocês. A gente vai inserir também. A gente criou, né, colunas ali no nosso banco de dados, nas nossas tabelas. E vamos aprender também a criar, inserir uma nova coluna e colocar dados nela. E outra coisa importante também, a gente vai aprender a alterar, né, o tipo da coluna. Eu vou simular aí uma inserção errada no nosso banco de dados. Exemplo, a gente vai conseguir também identificar o tipo de dados aí da sua coluna e a gente vai conseguir alterar isso aqui também, tá bom? Então vai ser uma aula bem tranquila, bem simples também, de fácil didática para você aprender. Então vamos para a nossa query original. Primeira coisa, vamos utilizar as nossas tabelas ali do nosso banco de dados teste. E já criamos aqui, ó, DBO categoria, produto e vendas. Em específico, vamos falar dessa aqui, ó, de categoria, tá bom? Então, já vamos fazer o nosso primeiro comando. Lembrando que o script vai estar salvo aí no seu material com o nome aqui, ó, de Insert Item Personalizado SQL, tá bom? Só procurar esse nome aí que ele vai estar disponível aí no material. Então vamos Ctrl N, né? Ou então a New Query aqui em cima, nova consulta. E vamos já fazer a nossa primeira comando, que vai ser o nosso duplicada, né? Eu vou duplicar esse campo aqui de categoria. Vamos fazer um select aqui, ó. Select asterisco from, né? E vou trazer esse campo aqui, ó. dbo.categoria. Vou dar um F5 para executar. Então eu tenho aqui o ID, até o 9 aqui, e os nomes das categorias. Só que agora eu quero fazer uma cópia específica, né, dessa tabela. Eu vou utilizar ela para me criar teste igual vou fazer a aula agora, né? Mas eu não quero modificar na original. Porque vai que eu faço uma cagadinha aqui, né? E aí eu cago o banco de dados todo. Aí bacalha tudo e você exclui a tabela do seu setor, aí vai dar BO, hein? Vai dar problema. Dependendo aí, pode dar até demissão. Então você pode ferrar com todo o seu banco de dados aí. Então cuidado com esses comandos de insert, delete, que a gente está fazendo aqui nessas aulas específicas. Eu falo muito isso para você, às vezes, estar treinando na sua empresa, né? Vou repetir isso 500 vezes nesse módulo. Cuidado com o banco de dados da sua empresa, ok? Então eu fiz um select asterisco e agora eu quero criar uma coluna idêntica a essa. Como que eu posso fazer? Agora é tranquilo, eu fiz um select asterisco, só que agora eu vou inserir a função aqui, ó, no meio do select asterisco, eu vou inserir into. Por quê? Eu vou inserir uma tabela específica. Quando a gente vai inserir coluna, não tem aquele comando lá que você faz insert, né? Cadê aqui? Insert into. Não é isso? E você escreve lá as suas colunas, né? E passa os values, que são os valores. Isso aí você vai adicionar os dados, foi o que a gente aprendeu. E agora a gente vai inserir uma tabela inteira. Só que eu vou inserir ela com a restrição que eu vou fazer um select from. Ele vai simplesmente fazer a cópia exata para mim. E agora o que é que eu tenho que passar aqui depois do into? O nome da minha tabela. Então eu posso até copiar e colar esse caminho aqui, ó, que eu vou inserir ela. Ó. Vou inserir a tabela, só que agora o nome não pode ser igual, né? Então eu vou inserir aqui, ó, categoria aula, que vai ser a nova tabela que a gente vai criar aqui só para nossa aula específica, né? Então ele vai fazer um select asterisco, ele vai trazer tudo para mim, né? E vai fazer um into aqui. Ele vai inserir todos os dados da minha tabela categoria. Então tudo que conter aqui dentro aqui da nossa tabela, ele vai criar um espelho para mim. Eu vou rodar essa query para executar. E aqui ele já falou para mim que teve 10 linhas afetadas. Então quer dizer que deu certinho, né? Agora como que a gente pode conferir isso? Eu posso atualizar o nosso banco de dados, que vai aparecer aqui também, ó. Atualizar, ok? E se eu vir aqui em tabelas novamente, ele vai aparecer aqui, ó, categoria aula. Mas se eu der um select asterisco aqui, ó, select asterisco from, agora eu vou colocar aqui, ó, dbo ponto, e vou colocar categoria aula, que é a tabela que a gente criou. Se eu dar um executar aqui, ele vai trazer os mesmos dados, né? Os 10 dados aqui. E aí, isso aqui, ó, você pode usar para fazer infinidade de coisas que você quiser. Você pode deletar, inserir dados, excluir, porque ela é uma tabela espelho, é uma tabela nova que você criou no seu banco. Então, a sua original
Vamos lá. A minha original é essa daqui, né? Que é categoria, a minha original que eu criei. E essa nova que a gente fez aqui, ó, dbo.categoria aula, isso aqui é uma tabela temporária que eu coloquei. Eu posso excluir ela depois, eu posso fazer o que eu quiser com essa nova aqui, que não vai atrapalhar no meu banco de dados. Eu posso fazer, brincar com o que eu quiser aqui, e depois eu simplesmente dou um drop lá e excluo ela, né? Vamos excluir ela aqui. Para excluir, qual que é o comando? Que é tranquilo. Você vai falar aqui, ó, drop table. Eu vou apagar a nossa tabela. Qual que é a tabela? Nossa tabela ponto, aqui ó, dbo.categoria aula, que é essa tabela que a gente criou agora. Então vou executar esse comando. Ele falou aqui que foi executado com êxito. Se eu for no meu banco de teste e atualizar novamente, ela tem que sumir de lá. Então certinho, ó, já apagou. Então eu criei uma tabela espelho e também excluí ela aqui com o nosso comando drop table. Mas e agora? Exemplo, vamos fazer aqui, ó, novamente aqui, vou apagar tudo aqui, ó, select, asterisco, from, da nossa tabela, né, de categoria novamente. Vou colocar ela bem bonitinha aqui para vocês enxergarem. Então, um exemplo, eu quero criar uma tabela, só que eu quero criar uma tabela não com todos os dados, eu quero com dados específicos. A gente vai fazer uma restrição. Eu vou fazer nessa tabela de 10 linhas, mas você pode fazer quantas restrições você quiser. Então, vamos dar alguns exemplos na prática com essa tabelinha pequena aqui de 10 linhas, né? E depois a gente treina nos bancos de dados maiores aí. Mas é só você entender a noção, ter noção da prática, né? Como fazer e depois você aplica inúmeras funções aí que você necessitar, tá bom? Então aqui, notem que tem a minha tabela toda, né? Select asterisco da minha tabela aqui de categoria. Só que agora eu quero restringir, eu quero criar uma nova tabela, mas não mais com essas 10 linhas, né? Com esses 9 IDs que tem aqui. Eu quero criar apenas com 3. O ID 01, 2 e 3, sei lá. Com esses 4 IDs aí. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui uma restrição, né? Select asterisco from e trouxe meus dados. Agora eu vou utilizar o where aqui, ó. Where, escrevi errado, né? Where. Então, quando o meu ID for igual aos valores que eu descrever aqui. Então, eu vou colocar os IDs aqui entre parênteses. 0, 1, 2 e 3. São os IDs que eu quero fazer. Eu vou dar um select asterisco aqui. Agora sim, ó, limitou os dados que eu quis. Por exemplo, meu gestor pediu, eu quero uma tabela só com esses IDs. E às vezes pode conter, né? Aqui a gente está falando aqui só de uma linha, mas pode ter várias e várias linhas aqui. Mas vamos supor que eu queira essa tabela temporária. Eu quero criar uma tabela nova só com esses dados que eu restringi aqui. Então, restringir, já tem meus dados, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, depois do asterisco, né? E vou colocar um into aqui. Por quê? Ele vai criar para mim uma nova tabela. Então, vou inserir esses dados, ok? E posso dar o caminho para ela, não onde que eu quero salvar esse banco de dados. Lembrando que eu estou aqui, ó, no banco de dados selecionado, né? No banco de dados teste. Isso aqui é muito importante você estar bem localizado para não criar dados no banco de dados errado. Você pode criar em outros bancos de dados aqui erroneamente. E às vezes é bom você sempre colocar aqui, antes do select, né? Colocar aqui, ó, use e o nome do banco de dados. Posso até colocar aqui, ó, sempre coloco, mas é bom você colocar também. Use o banco de dados teste, ok? Selecionei aqui, é tranquilo para você fazer também. É só dicas aí que eu esqueci, né? Bom que você já vai pegando aí também. Então vou até deletar aqui, a gente já está no banco certinho. Então vamos lá. Restringir nosso valor, eu vou fazer um into aqui, porque ele vai criar uma nova tabela no nosso banco de dados. Eu posso dar o caminho, né? Um nome para ela. Então, eu vou simplesmente copiar e colar aqui em cima, que vai ser dbo ponto, que vai ser no meu mesmo padrão, né? O nosso padrão aqui, ó, dbo ponto, tá aqui, certinho. E na nossa tabela já tem categoria, produto e vendas. A gente vai criar uma nova aqui, ó. Lembrando que tá dando erro, tá ficando vermelhinho, porque tá o mesmo nome de baixo, né? Eu vou simplesmente inserir outro nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, categoria, vou colocar aqui, ó, underline ID. Só que a gente limitou os IDs aí pra gente localizar. Quando eu der esse comando, ele vai fazer executar para mim, né? E criar uma nova tabela, mas restringindo com o valor que eu coloquei aqui, ó. Só esses IDs. Então, quando eu vim aqui na minha pesquisa e fazer um select asterisco from da minha nova tabela aqui, ó. From, né? Escrevi errado de novo. Hoje eu tô ruim de escrever. E from da nossa tabela dbo.categoria ID. Então, vamos escrever aqui, ó. dbo.categoria underline ID. Foi a tabela nova que a gente criou. Vou dar um select asterisco aqui e executar. Então ele criou uma nova tabela. Eu posso vir aqui também e atualizar o nosso banco de dados, né? Para a gente ver ela aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Certinho. dbo.categoria ID. Então, certinho. Ele criou os dados para mim. Criou uma nova tabela, né?
só que restringindo apenas ao erro que eu fiz aqui. Então eu consegui criar tabelas temporárias somente com os dados. E agora a gente pode dropar também, né? Eu vou excluir essa consulta que eu fiz. Então vamos aqui, ó, drop table, e vou escolher a tabela que eu quero dropar, que eu quero excluir. Então muito cuidado com esse comando, drop, de insert, esses daí, vai fazendo um teste, faz na sua casa. Se você for para o banco de dados da sua empresa aí, é perigoso demais você mexer com isso, tá bom? Então, depois você vai pegando segurança e cria a tabela temporária e por aí vai, ok? E sempre avisa para o seu gestor aí ou para algum companheiro aí que você está treinando, né? Você está fazendo aula no seu trabalho aí. Eu não quero ser responsável pela exclusão de dados aí na sua empresa, tá bom?